posteriormente a live não só aqui no Instagram, mas também no YouTube. Hoje vou apresentar uma psicóloga que me esbarrei lá em Ponta Grossa, na CPG, no encontro da Candep, que é a Câmara de Mentores de Pessoas e Negócios que tem lá. E realmente foi uma pessoa que logo da primeira vista já vi que tem muito conhecimento e é uma pessoa muito valorosa mesmo, realmente só de vista. E logo que eu estava gravando já essas lives, sei que é uma pessoa muito legal, muito importante que está colocando aqui. E é a psicóloga Lourdes Maria, que é palestrante, especialista em análise corporal. Vi que, não sei se é toda semana, quase todo dia que fala na rádio, então é uma comunicadora assim, muito boa. Então eu queria que você se apresentasse agora, além do que eu vi sobre você, mas o que você também tem sobre a sua história mesmo. Ok, obrigado pelo convite inicialmente, Danilo, fico muito orgulhosa disso, de você ter me convidado. Eu sou Lourdes Maria Amit, a minha formação é psicologia desde 2017, mas eu não atuo dentro da área da psicologia, eu atuo como analista corporal comportamental e também como hipnose e realmente, como você falou, palestrante. Desde 2018, então, eu estou estudando dentro do Corpo Explica da análise corporal comportamental. Aí que vem a minha maior carga agora, né, depois da faculdade. Mas a psicologia foi aquele início, sabe? Eu era cabeleireira durante 18 anos e eu estava começando a ter alguns problemas com relação ao movimento, né? E eu sou uma menina que cresceu na roça, que trabalhou pesado, coisa assim. Então, vinha tendo algumas dificuldades com relação à coluna, e aí o que eu tive que fazer? Apressar, ou seja, prejudicar um pouquinho mais tudo isso, trabalhando o dia inteiro, estudando 5 anos à noite para fazer essa psicologia. Mas aí depois, ao invés de eu fazer uma pós dentro da psicologia, eu encontrei a análise corporal comportamental e fui para esse caminho. Bacana. Então, não sabia sobre essa história de vida. Queria saber com você, assim, quais foram, assim, as ligações mesmo que você passou, assim, da tua história de vida com a tua introdução à psicologia e hoje, assim, com a análise corporal mesmo e comportamental das pessoas. Assim, tem algo que você viu, assim, que aconteceu na tua vida mesmo? Sim. Tem algo bem agravante pelo qual eu fui fazer psicologia, porque eu tinha um irmão, ele tinha vários problemas, e entre eles, hoje, depois que eu comecei psicologia, tudo, com certeza alguns transtornos de esquizofrenia, outras coisas assim, porque ele atentava contra a vida muitas vezes, dos 7 aos 17, né, até que de repente ele conseguiu, mas ele tentou várias tentativas, né, várias e várias e várias. E tinha uma menina, que era eu ali convivendo com tudo isso, que tinha que se defender, que tinha que tentar sobreviver, que tinha que fugir, que tinha que se relacionar ao mesmo tempo, que tinha dó desse irmão com tantos problemas, mas que tinha medo, que tinha às vezes raiva, que tinha às vezes sensações muito difíceis. E eu precisava entender aquela menina que tinha seus 5 até os seus 15 anos convivendo com isso. Como que ela sobreviveu, como que ela fez, mas ficou muito, muito, muito trauma, travas, né, várias coisas. Também tinha um pai que realmente era bem explosivo, com várias coisas, né. Então, era difícil aquela menina viver daquele jeito. E ela já era uma mulher, mas tinha suas dificuldades, tinha todas as suas dificuldades, e eu queria entender. Então, cada aula, dentro da aula de psicologia, os professores praticamente me quebravam toda noite, sabe? Porque era muito difícil, porque eu fui estudar mais tarde, fui estudar aos 44 anos. Então, os professores me quebravam toda noite, e às vezes em 5 aulas. E eu precisava dar a volta, precisava. E aí a psicologia foi me dando algumas ideias, mas eu realmente consegui dar esse passo necessário dessa menina para essa mulher a partir da análise corporal comportamental, quando eu comecei a entender
os meus traços de caracteres, como eu funciono, porque eu funciono assim, como essa menina conseguiu atravessar todas aquelas situações, estar naquele deserto às vezes, e se sentir sozinha, e como que ela deu conta? Mas ela estava uma adulta hoje com várias situações a resolver. Entendi. Pegando esse gancho, assim, não só da transformação que a psicologia fez e todo esse conhecimento, creio que do autoconhecimento que você Sim. teve nesse período, para você hoje, assim, o que das pessoas que você já atendeu, das pessoas que já também passaram na questão da psicologia, assim, para você de coração mesmo, bem interior, o que é a transformação que a psicologia, esse tratamento, assim, com o emocional, com a mente do ser humano, assim, você tem qual que é a tua percepção sobre essa transformação dessas pessoas? Bom, e é uma transformação, Danilo, necessária para um convívio mais leve, mais solto e mais tranquilo, né? Então, como eu fiz os 5 anos dentro da área da psicologia, e desses 5 anos eu fiquei 4 anos praticamente fazendo análise, de 15 em 15 dias, eu queria entender muito bem o que é sentar do outro lado da mesa, né? Então, eu trabalhei muito isso, mas me faltava algo. Então, para mim poder trabalhar dentro da análise corporal e comportamental, eu tive que deixar de ser terapeuta no sentido de atuar e trabalhar como terapeuta dentro da análise corporal comportamental. Então, dentro da psicologia, Danilo, eu trabalhei uns 3 anos só. E aí eu já migrei para a terapia no sentido da análise corporal. E aí, quando eu estive, o quanto isso ajuda as pessoas? Muito, Danilo, muito. Por quê? Hoje eu já atendi em torno de 750, 800 pessoas, porque depois nós tivemos a pandemia, houve um afastamento, né, para depois voltar. Quando as pessoas começam a entender como elas funcionam, quais são os traços de personalidade dela, por que ela age, reage, faz, sente, provoca, está do jeito que ela está, e ela consegue entender isso como um fator que às vezes ela própria não está nem trabalhando a favor dela, que dirá a favor de alguém. Né? Então, entender isso, por exemplo, a pessoa ela é uma pessoa muito criativa e no trabalho ela está trabalhando na área de execução de tarefas. Então, ali ela já não está tranquila, ela não está trabalhando leve, ela já está trabalhando meio pesada, porque se dentro da melanização dela houve um patamar, um percentual muito, muito alto de criatividade, e ela não pode estar trabalhando na criatividade, ela tem que estar trabalhando na execução de tarefas. Quem é criativo, Danilo, odeia estar naquele processo. Cada dia está fazendo a mesma coisa, ou seja, executando. Ele quer estar criando. E vice-versa. Se você tem uma pessoa que é muito, muito, muito dentro da área de execução e ela precisa estar criando coisas, ela arrebenta com ela também. E aí em casa, os dois mesmos traços. O criativo, ele é mais sozinho na dele, ele não quer muito da companhia de ninguém, ele vive por si praticamente, ele vive numa caixinha dele. Agora, já a pessoa executora, ela quer estar no palco, ela quer estar vivendo, ela quer estar se mostrando. Uma parte do executor quer estar até, inclusive, carregando o peso dos outros nas costas. Então, veja como somos diferentes. Aí, de repente, nós convivemos com uma pessoa que tem muita comunicação, que é a oral. E aí, como essa pessoa, se comparando com o comunicativo, eles são completamente diferentes. Um quer estar na caverna, no cantinho dele, e outro quer estar aonde? Com pessoas. Então, entender isso e entender que eu, Lourdes, sou do traço... não, vamos falar dos 5 traços que são esquizoides.
O esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, lembrando que são nomes científicos, o Reich começou ali no século XIX, né? E o Corpo Explica consegue fazer dentro desses 5 traços de caracteres, em cima dos estudos deles, a métrica para medir esses 5 traços e saber de quanto você tem de cada percentual. Então, eu, Lourdes, sou do traço, eu tenho 27% de rígido, eu tenho 23% de oral, e aí eu venho o meu traço 18% de psicopata, que é líder, né? É o 3º lugar. Aí vem o meu traço de masoquista e bem pouco eu sou criativa. Então, eu, Lourdes, trabalhar num lugar o dia inteiro onde eu tenho que criar, vai ser muito cansativo. Mas eu trabalhar num lugar onde eu possa me mostrar, onde eu possa falar, onde eu possa estar conversando, me comunicando, estando com pessoas, reagindo nesses lugares, eu não estou exatamente trabalhando, eu estou me divertindo no trabalho. Muito legal isso. Eu quando, tipo, na primeira conversa que a gente teve, que foi uma das coisas assim que eu achei muito legal, é quando você, tipo, no olhar, numa foto, ou olhar numa pessoa, você já consegue pegar a personalidade dela. Como que funciona essa tua percepção, assim, em questão visual das pessoas? Sim, dentro do Corpo Explica você tem muitos estudos, né? E você aprende essa visão minuciosa, né? Essa visão minuciosa de você olhar. Aí quando eu falei lá que você tem uma boa liderança, mas é muito criativa, acho que esses 2 nomes que eu falei, né? Eu já dou aquela olhada assim, que você tem, conforme, porque o formato do nosso corpo explica como nossa mente funciona, e também explica se ela está na dor ou na alegria. Também explica o quanto você tem de dependência emocional com o homem com a mãe, a mulher com o seu pai, e o quanto isso pode estar atrapalhando na relação a 2 ou na relação como vida, e o quanto você tem de ambição nata, o quanto você naturalmente quer crescer na vida, e porque muitas pessoas quase que têm que se derrubar da cama para poder crescer na vida. Então, tudo isso se encontra onde? O que o Corpo Explica conseguiu dentro dessa métrica, né? Então, é muito engraçado porque a gente anda na rua ou coisa assim, a gente olha para casais, ou olha para a pessoa, ou, né, você consegue perceber a sensação dessa pessoa, assim, no sentido, nossa, deve ter algum peso de infância, não deve, né? E agora veio Divertidamente 2, que literalmente é o que a gente sempre estudou dentro do Corpo Explica, os 5 traços de caracteres, que estão ali bem colocados, né? E que quem, por exemplo, eu não sei se, olhando rápido assim, o teu é o primeiro, que seria o psicopata, ou você é mais esquizoide. Mas você tem muito desses 2 traços. Então, a alegria é esse psicopata. Mas quando eu pego pessoas, Danilo, para trabalhar com elas, e elas vêm com bastante carga negativa, com dor, com um monte de situações difíceis de resolver, são essas pessoas que têm o traço de psicopata e rígido, ou seja, o psicopata é a alegria e o rígido é aquela sensação, não sei, nojo, eu vou conseguir fazer... aquela dureza, aquela coisa assim. Então, quando eu pego e de vez em quando aparece uma pessoa que tem muito do psicopata e muito do rígido, eles fazem de tudo para tentar fazer entender que eles não têm problema. Que qualquer coisa que tem na relação, o problema não foi deles. O problema não foi eles. O problema não é dele ou dela. O problema é de quem está convivendo com ele ou com ela. Então, fazer entender, e aí nós fomos muito bem colocados, estudados, muito bem programados para a gente não derrubar essa pessoa tão na lata, mas e fazer essa pessoa entender que ela tem esse lado de jogar uma coisa no ventilador e perceber que o outro não gostou, e aí, inclusive, se afastar.
espera aí, isso não foi um líder, porque o psicopata é o maior líder que nós temos, né? Então, isso não foi um líder. O que que ele fez? Ele fez o que fizeram na vida dele. Provavelmente na vida dele, apesar de ser um bom líder, um líder naturalmente, fizeram algumas outras coisas com ele, que é a manipulação. E ele adquiriu esse traço de 1 ano a 2 anos e meio, quando chegava às visitas, e ele era para fazer gracinha para as visitas, né? Eu vejo que você tem um bebezinho ali, né? Daqui a um tempo vai começar. Então, mostra para a vovó, para o titio o que você sabe fazer. Vai, mostra, né? E a criança, quando ela vai, aí, oi, bonitinho, que legal, você fez bonitinho. Tudo bem, ela gosta. Mas aquele dia que a criança não está bem, faz aquele... Emburrou. Uhum. Às vezes essa criança estava no colo dos pais e porque não fez o que o adulto queria que ela fizesse, ela simplesmente, então vai brincar. Então pega aquela criança do colo e põe no chão. A pessoa que tem bastante psicopata, o que ela sentiu no 1 ano a 2 anos e meio? Ela se sentiu simplesmente manipulada por esse adulto. Se eu faço o que ele quer que eu faça, opa, eu ganho palmas. Agora, se eu não estou a fim de fazer o que ele quer que eu faça, eu sou o quê? Descartado, né? Então, as pessoas que têm muito desse traço, elas fizeram o quê? Não, elas acharam bonito. Nossa, eu ficar em evidência aqui é muito bom. Eu ficar nesse controle aqui é muito bom. Então, pensa naquela idade, de 1 ano a 2 anos e meio, se formou esse traço. E assim vai com todos os traços. Que joia. E uma pergunta, assim, que eu tenho também, que é uma dúvida, assim, no momento que você aprende todo esse conhecimento, assim, como que você fica para manter a intimidade com as pessoas próximas? Para você não ficar todo momento ficar lendo assim a pessoa, ou ficar conversando com ela, tentando pegar esses traços, ou não tem como? Não tem como, porque você automaticamente já se prepara como conversar com essa pessoa. Se eu de repente me percebo que a pessoa que está na minha frente, ela tem os 5 traços, sim, misturados. Nós sempre somos a mistura dos 5 traços. Mas eu percebi que o traço oral dela é lá em cima. Aí eu sei que essa pessoa quer falar. Então, às vezes, como eu sei que eu também sou muito oral, eu já até deixo ela falar, porque eu sei que ela quer falar. Agora, se eu estou diante de uma pessoa, por exemplo, que tem o traço muito esquizoide, eu sei que ela vai responder sim, não, talvez, bom. Então, eu já sei o porquê que ela está assim, e eu já percebi que ela tem esse traço. Às vezes eu tenho dúvida se ela tem um pouco mais de esquizoide, psicopata ou rígido, porque daí conforme o pico desse traço, ela quer sim estar conversando, e você pensa assim, nossa, mas o traço dela tem a ver mais com o rígido e psicopata do que o esquizoide. E aí não tem como, Danilo, porque você está na frente da pessoa e automaticamente você já evolui com ela, até ajudando ela, né? Porque se aparece vamos dizer, um masoquista, o masoquista ele prefere ficar ouvindo. E eu fazer o masoquista falar, ele não vai se sentir tão bem, mas ele quer ouvir, então eu posso falar. Agora, se eu pego um oral na minha frente, ele quer falar, então eu tento, mesmo sendo oral meu segundo traço, tento ouvir. Se eu pego alguém muito, muito líder na minha frente, eu só tenho 18%. Eu peguei esses tempos um cara com 35% de liderança. Ou seja, ele tenta fazer de tudo para dizer que ele tem razão e que não, que está sendo falado, ele está bem. Outro dia eu peguei uma mulher com rigidez, com 36%. Gente, essa pessoa quer estar em evidência, não quer saber se o outro consegue ou não. Mas para ela estar nesse lugar também é pesado. Não é só para quem convive com ela e tem uma pessoa que só quer estar em evidência, quer estar em primeiro lugar, no mínimo a camisa 10. A pessoa que tem muito rigidez, Danila, ela pode, por exemplo, querer participar de uma competição. Ela é meio leiga, mas ela quer participar de uma competição. De repente, ela ia participar de uma corrida e ela não quer ficar abaixo do primeiro, segundo, terceiro lugar.
E aí ela é capaz de olhar assim para as pessoas na corrida. Ah, acho que eu não vou correr hoje. Acho que eu não estou muito Pela bem. chance de perder, né? Para não ter a chance de perder. Eu não ganhei porque eu não fui. Não que eu perdi. Uhum. Então é difícil. Quando essa pessoa percebe, na análise corporal, quando ela percebe que ela tem isso, ela consegue colocar cada coisa no seu lugar. Então tá, eu posso ir sim, eu quero ganhar, mas isso não precisa ser uma dor tão grande. Eu uma vez atendi uma mulher de uma outra cidade. Ela tinha, a rigidez dela era tão grande, que a necessidade dela quando ela saísse era quase que ser endeusada pelos outros. E quando ela percebe isso, um traço rígido muito alto, que está em evidência, que está em primeiro lugar, que está vestindo a camisa 10, ela conta que antes de sair de casa é uma tristeza, porque ela desce o armário inteiro até que ela consegue se associar com uma peça de roupa. Ela tem toda aquela roupa para juntar de novo. E quando ela está num lugar social e no outro dia alguém disser para ela que eu nem te vi. Dentro da cabeça dela tá assim, fiz tudo aquilo, me produzi daquele jeito e a pessoa não me viu. Como assim? Então, percebe, o outro acha, e normalmente a gente deduz, é muito exibida. Não, tem um traço muito alto de rigidez, que é uma necessidade humana dela de estar em evidência. Então, e aí quando ela entendeu isso, ela falou, nossa, que nojo, ai, que ruim, nossa, como eu sou idiota, nossa, como eu sou, nossa, eu quero ser endeusada. Ela mesma que falou a palavra endeusada. E aí ela começa a se vestir linda como sempre, se produz, mas ela se produz para ela. Se alguém viu, viu. Se alguém não viu, o problema é de quem não viu. Olha como muda. Acho que é bacana, assim, de qualquer terapia, na verdade, digamos, é uma ferramenta que você utiliza para manter a tua cabeça no lugar, ou muitas das vezes, assim, manter, digamos, ela controlada. Que é algo até numa conversa que eu estava tendo com uma psicóloga hoje de tarde, que é uma amiga minha, ela falou para ela, Deus mandou a gente para dominar, no caso. Então, só o ponto, assim, eu creio que o principal aprendizado, a principal, acho que busca que a gente tem como ser humano é a gente conseguir dominar o nosso emocional, dominar a nossa mente, dominar o interior nosso, porque a partir disso vai começar a atrair outras coisas. Então, achei muito legal essa questão desses 5 temperamentos, que você falou, tá totalmente ligada ao divertidamente, 2, que agora também entrou, né, os novos. Então, para você ter uma ideia, o Divertidamente 1 vinha com aquela criança. Quais eram as maiores sensações dela? Medo, raiva, nojo, sensações, comida eu não quero, não sei o quê, né? Aí ela vem o Divertidamente 2 como adolescente. Bom, aí a gente vê no Divertidamente 2, no início faz uma confusão, arranca um fio, destrói praticamente aquele lugar que seria o cérebro dessa pessoa atuando direitinho, né? E aí, o que acontece? É o que acontece na puberdade. Esse filme, eu fiquei me perguntando, será como que eles conseguem fazer isso? E aí o que eu sei, que eu consegui deduzir e vi em estudos, que por trás desse filme tem sim neurocientistas. Então ele foi feito animado com a ciência misturado, fazendo com que os 5 traços de caracteres se colocassem ali, e você percebe que a alegria, que é o psicopata, ele quer estar ali naquele comando, quer estar mandando, quer fazendo, e acha que não, a tristeza não precisa estar aqui, o medo também não, nada disso precisa estar aqui. Mas, mais para o fim do filme, os 5 traços de caracteres percebem que unidos eles não são importantes. E que a alegria percebeu que ela precisa da tristeza junto, precisa do medo junto. A tristeza que é oral, o medo que é o masoquista, precisa do nojinho que é às vezes a arígida, que tem essa sensação. Precisa também do esquizoide, que está ali só tentando visualizar e colocar a casa em ordem.
Então, quando você estudou um tanto quanto dentro da psicologia e depois dentro da análise corporal, esses 5 traços de caracteres, realmente você sabe, você não pode ter tristeza demais, nem medo de menos, porque se tem tristeza demais, a vida não é legal. Medo de menos, você pode querer pular de uma ribanceira, andar com o carro a 250 por hora. Então, e também nem nojo, poxa, nem tudo é nojo, medo ou raiva. Às vezes a gente tem uma sensação de raiva, mas isso não pode levar dias e dias e coisas assim. Você precisa trabalhar isso. E daí, a partir do Divertidamente 2, dentro da minha área, realmente ficou para as pessoas ter essa sensação, principalmente os pais. Se machuca, às vezes, muito esses filhos pelas sensações que eles têm, pelo traço de caracteres que tem muito alto. Eu atendi uma família onde o pai dizia o seguinte: se eu não tivesse feito análise com os meus filhos, eu ia educá-los iguais. Só que esse pai tem um menino que é muito líder, a alegria ali do filme, né? É muito líder e tem uma necessidade muito grande de estar em evidência. Então é blá, 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 mesmo que ele não tenha muita oralidade. Ele quer estar. Daí, o outro filho dele já é esquizoide com um pouquinho de liderança. Então é aquele líder calado. Aquele que é muito líder com rígido é aquele líder que está em movimento. Líder que tem um tanto quanto mais de oralidade é um líder que vai falar, que vai sempre estar tentando entender a pessoa que está com uma tristeza ou coisa assim. O líder que tem um tanto quanto de masoquista, que é aquele boneco vermelho, mais quadradinho, que sente raiva, ele, às vezes, ele tem que se cuidar, porque senão ele, em vez de formar uma boa equipe, ele desfaz uma boa equipe. Então, entender tudo isso dentro das palestras que eu faço as pessoas entenderem esses traços dentro do trabalho deles. Se você é um marido ou um pai e você quer ser muito duro com o seu filho, não é bom. Ser maleável demais não é bom. Como usar esse meio termo? Use seus traços. Se você tem, conforme o pico do seu traço, você tem maior facilidade de ter essa serenidade. Mas, por exemplo, eu atendo pessoas que têm muito masoca muito alto, muito alto. Ou seja, é aquela pessoa que facilmente, com a raiva, faz coisas que não precisa fazer. E que, na sequência, se arrepende. Mas já fez e já faz de novo. Então, imaginar que esse ser humano, esse senhor, me disse assim, ele é comerciante, né? E ele e a esposa fizeram para ajudar o filho. Imaginar que ele disse uma altura assim: agora eu entendo porque às vezes eu perdi alguns clientes dentro do meu trabalho. Porque realmente eu falo do jeito que você falou que eu falo e eu devo deixar os clientes cansados pela minha fala, né? E enquanto o filho não, puf, ele já negociou. Que para o pai ele devia te colocar digitando tudo certinho. Para o filho, não, eu já fechei. E aí eles tinham um conflito. Agora não. E pegando essa linha aqui sobre filhos, assim, vi que também você tem uma filha, não sei se tem mais filhos. Eu tenho um filho. Uma filha? Um filho, né? Um filho. Como que você hoje utiliza também esse conhecimento teu com o teu próprio filho? Como que nós, pais, mães, conseguimos utilizar ele, assim, para melhorar a qualidade, assim, da relação, melhorar a educação e melhorar, principalmente, assim, o nosso direcionamento e também a nossa passagem dos nossos próprios conhecimentos para eles. Então, parecia que eu sabia alguma coisa daquilo que dentro da minha cabeça eu achava que eu não sabia. Eu só sei dizer que eu não queria educar meu filho como era a minha educação, na base da pancadaria, na base dos gritos, dos berros, dos palavrão e coisa assim.
Mas eu também pedia muito eu sempre falo Papai do Céu, né? Eu sempre pedia muito a Deus, ao meu Papai do Céu, que me indicasse todas as formas necessárias para educar bem o meu filho, porque eu não era psicóloga ainda, né? E aí, quando eu fui fazer minha faculdade de psicologia, Danilo, meu filho era professor na mesma faculdade dentro da área de filosofia. Então, ele era professor na mesma faculdade que eu era aluna. Então, era uma situação diferente. E aí, eu lembro que eu tinha o cantinho do castigo. Quando ele fazia alguma coisa que não era certo, ele ia lá. Eu lembro que ele levou umas 2, 3 varadas por motivos diferentes. Ele levou umas chineladas, levou uns puxão de orelha. Por exemplo, no mercado, faz aquele berreiro. Chega em casa, conversa. Vai no mercado, faz o berreiro de novo, chega em casa, conversa. Aí eu nunca deixei 4 vezes. Eu sempre deixei ele ser xarope, tipo assim, 3 vezes. Na quarta tinha, antes de ir no mercado, filho, eu falava, Diego, se hoje você fizer assim, 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 quando chegar em casa, ou você tem tantos minutos de castigo, ou eu vou te dar uma paradinha na bunda, ou eu vou te dar uma chinelada, porque você precisa ser educado por mim para a sociedade, não precisa fazer isso depois, e isso vai ser complicado. Então, eu fazia essas situações dessa forma pela necessidade que eu li um livro uma vez do Padre Zezinho, da responsabilidade de nós, pais, com relação aos nossos filhos, nem de menos e nem de mais. Então, isso eu tomei muito cuidado, nem de menos nem de mais. E hoje, às vezes a gente conversa, ou depois, então diga assim, depois que eu fiz comecei a trabalhar desde 2018 com a análise, logo fiz os traços de caracteres dele, ele é muito esquizoide e muito rígido, ou seja, quando você tem um traço esquizoide rígido ou muito alto, você às vezes nem precisa de alguém para se sentir conflitado. Você mesmo conflita. Por quê? Porque o esquizoide quer estar onde? Na gaiola, sozinho, no canto dele. Às vezes, na escola, essa pessoa que tem muita esquizoidia, ela é considerada antissocial. E, na verdade, pode ser o mais inteligente da turma. O mais inteligente da turma. Mas ele tem esse lado mais quietinho dele. Por quê? Porque o outro dele lá não foi bom. Isso não significa que os pais não quisessem, a mãe não quisesse ele, mas o outro não estava bom. Então, ele se torna essa pessoa mais criativa, tira as coisas do zero, mas ele é mais para ele. Ele fica mais na dele, sozinho. Né? E aí eu vi logo que o meu filho tinha o esquizoide e o rígido bastante alto, ou seja, conflita com ele mesmo. E aí entender isso, peraí, às vezes eu vou falar com ele, ele vai querer estar mais quietinho, às vezes eu vou falar com ele, ele vai querer tomar a direção, mesmo que ele não tenha tanta oralidade, mas ele tem uma boa liderança também, mais do que eu. Então, conseguir fazer entender isso foi prático, porque daí, como mãe, cede, solta a corda, dá corda, solta a corda, dá corda. Então, foi assim, sabe? Uma forma bem... Mas lá, quando ele era criança, eu me sentia. E eu sempre eduquei ele da seguinte forma, sempre pensando... Não é eu só que educo ele. Então, quando eu precisava de uma resposta... eu pensava assim, Papai do Céu, o que o senhor faria nesse momento, agora, aqui? E aí o primeiro pensamento que entrasse na minha cabeça, eu sempre tive essa segurança que esse pensamento não é meu, é o que eu perguntei e o que eu estou tendo como resposta, né? Então eu pedia, Papai do Céu, eu preciso de uma ajuda agora, o que o senhor faria nesse momento aqui e agora? E aí, quando entrava um pensamento na sequência, era esse que eu fazia. Se às vezes era assim um pouco de recuo, se às vezes era um pouco deixa quieto. Então, eu sempre fiz isso. Tenho certeza que eu não eduquei sozinha. Graças a Deus. E hoje ele está longe, ele e a esposa dele. Tiveram cara de pau os dois, né? Porque ele era funcionário do Banco do Brasil e ela era sargento da aeronáutica. Deixaram os cargos dele e foram morar no Canadá, né? E quando ele saiu daqui, os 2 últimos anos antes de ir para o Canadá, um bom esquizoide rígido, quer ter certeza das coisas, né?
Ele fez vários cursos, deu uma inchada boa no currículo dele, inflou o currículo bem inflado, né? E com isso ele saiu do Brasil já com contrato assinado, as empresas mandaram um contrato aqui no Brasil para não perder ele. Ele está hoje naquela mesma empresa, então ela foi para fazer faculdade, ela já praticamente terminou, e como ela era sargento da aeronáutica, ela está conseguindo um emprego também no aeroporto, né? Porque ela sabe muito sobre isso. Muito legal. E aí, tirando uma dúvida, assim, que você falou sobre... uma dúvida que gerou internamente, assim, que você falou sobre o psicopata e o esquizoide, por exemplo, que você viu em mim. Como que faz sentido ser algo, por exemplo, uma pessoa totalmente alegre, mas que quer também ficar fechado? Qual o sentido, assim... Porque daí você quer estar liderando, quer estar nesse lugar, e você naturalmente tem essa liderança em você. Você tem um pouco de rígido também, mas ali precisa fazer o traço de caractere, precisa fazer a métrica mesmo. Como que é feito isso? As pessoas às vezes têm dúvidas. Eu aqui no meu consultório faço muito via videochamada. Eu tenho cliente no Canadá, Estados Unidos, tenho vários estados do Brasil, né, outros países também, sempre brasileiros, né? Um indica o outro. Aí eu peço para as pessoas terem uma camiseta e uma bermuda que não tenha bolsa, que não tenha bolsa e que não seja estampada, que seja uma cor única, de preferência clara. Precisa ter um bom celular, porque eu vou mandar erguer o celular um pouco mais, descer, porque o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, as lateralidades disso tudo. Olhar muito bem olhado. Então a camiseta é mais larga, eu mando puxar para frente e para trás, para que eu consiga sentir realmente as lateralidades da pessoa, né? Eu, por exemplo, estou aqui usando uma blusa de lã, não vai dar, porque mesmo que espiche, ela pode não me dar mas eu tenho uma bermuda jeans, mas aqueles bolsos ali vai me tirar a estrutura da lateralidade, né? Então, eu preciso ter isso, precisa usar aquela roupa médica lá? Não. Então, aqui no meu consultório eu tenho camiseta e bermuda desde o P até o extra G. Então, sempre tem alguma coisa para a pessoa vestir ali para fazer essa análise. Então, tem sim os lugares reais que você precisa observar muito. Se esse rosto é mais redondo, se ele é mais comprido, se ele é mais um triângulo invertido, se ele é mais quadrado, se ele é mais isso, mais aquilo. E vai indo. Desde olhar, porque muito se vê no rosto se a pessoa tem algum problema com o masculino, com o feminino, ou formato do corpo, muitas vezes mostra se a pessoa foi abusada ou não. E aí você tem que fazer perguntas depois para chegar nesse lugar, né? Às vezes você chega, às vezes você demora, porque a pessoa tem abusos que é dentro da sexualidade, mas tem abusos que só passou a mão, tem abusos que foi de avô, de pai, de irmão, de não sei o quê. E quando os homens são abusados de criança, é muito difícil. Eu peguei um senhor que foi abusado dos 5 aos 8 anos por um irmão que tinha mais de 18 anos, e ele tinha 5 anos até os 8. Então, essa criança fugiu. Só que a sexualidade é tão machucada que acabou virando um alcoólatra. Então, quando você vê as pessoas dentro do vício, alguma coisa assim, você simplesmente, porque tá lá, porque quer, porque não sei o quê. Às vezes não quer, não. Às vezes tem um peso lá, e a partir do momento que esse homem conseguiu falar, porque eu falei que o formato do corpo mostrava que tinha um abuso ali. E esse homem consegue falar disso, que ele não tinha falado para ninguém. E aí começa a fazer sentido todas as coisas que foram acontecendo com ele, foi fazendo sentido, as mesmas sensações, os mesmos conflitos dessas sensações, e foi indo. Então, essas pessoas, elas são muito marcadas. Então, veja, o abuso feminino marca demais, mas quando isso acontece no masculino, marca também. Infelizmente,
são sempre pessoas mais próximas, infelizmente. Então, mudando agora, deixar mais psicopata, mais alegre novamente. Mas, puxando aqui, sobre tudo que você falou, algo que Aliás, deixa eu falar um negócio para você. Eu vou te convidar para você fazer a análise comigo sem custo. Você vai fazer sem custo, porque aí você vai ter uma noção do que eu estou falando e do que você está com uma curiosidade de me pegar ali, mas eu não tenho como falar muito, porque porque gerou essa dúvida não sobre mim, mas sim a dúvida assim, pode ser para qualquer pessoa, mas como que ela consegue unir a alegria, mas também se manter fechado? É a única dúvida, assim. É porque manter a alegria, mas ó, olha só, um líder, lembra, um líder que é muito líder, mas que é esquizoide, que é criativo, porém é fechado, ele vai ser um líder que vai explicar aquela coisa uma vez só e quem não entendeu, não entendeu. E aí, às vezes, não consegue formar uma boa equipe. Agora, um líder que tem um traço bem próximo ali de oralidade, que é a comunicação, que no divertidamente é a tristeza. Não, o oral não está sempre triste. O oral é a pessoa que mais alegre às vezes está, mas quando está triste, está muito triste. Né? Então, o líder que tem uma oralidade ali do lado, né, no percentual meio junto, ele vai ser um líder que vai sempre perceber mais alguma coisa que ele possa alavancar para que essa equipe realmente vai. Por quê? Porque a fala dele, junto com a liderança natural que ele tem, ajuda. Nós temos o líder aqui, mas que do lado dele o traço bem forte é do masoquista. Bom, o masoquista às vezes não fala para não ir contra ele próprio, porque a fala dele pode voltar para ele. Então, não falo para não cair em mim. E aí é um líder que às vezes deixa a desejar. Por quê? Porque ele poderia estar falando mais alguma coisa, mas o medo de que essa fala pode tirar desse lugar, colocar outro, coisa assim. Então, é um líder que nunca vai mostrar muito do que é esse trabalho. Ele não vai dificilmente vai formar a liderança. Ele vai ficar na dele, né? Vou ficar aqui para ficar seguro. Agora, um líder um líder com muita rigidez. O risco não quer estar em primeiro lugar, não quer estar em evidência, o líder não quer estar em destaque, os dois não querem estar no controle. Gente, tem alguém falando, tem alguém que quer estar em primeiro lugar, tem alguém ágil, tem alguém competitivo, tem alguém que quer estar em destaque, em evidência. Que liderança vai dar essa? Agora, se esse excesso entrar ali, a pessoa pode... Eu atendi um líder que tinha esses dois traços, mas tinha muito problema na empresa. E ele ajudava, ele era chefe não só da empresa, mas da organização das empresas. Então, ele tinha em torno de 100 empresas. O trabalho dele ainda tem hoje. Mas como ele conseguiu fazer isso, e ele tinha um pouco do masoquista que quando ele tinha reunião, e tinha reunião 2, 3, 4 por semana, porque são em torno de 100 empresas do grupo, né? Ele ia nessas reuniões com aquele medinho do masoquista, um pouco de medo. Como que ele faz isso hoje? Como que ele resolve isso? Então faz quase um ano agora que esse cara está trabalhando literalmente com seus traços no recurso, né? Literalmente. E faturou mais para a empresa, onde que também a empresa recompensou ele já. Então, tem tudo isso. Eu acho que gira em torno, assim, desses traços, ele tem algo assim que acho que Deus criou a gente de uma maneira que, da mesma forma, as pessoas criam problemas pra gente, mas a única solução que a gente tem para os nossos problemas são as próprias pessoas. Então, algo que eu vi que esses 5 temperamentos, não, 5 comportamentos, seria a palavra certa, ajudam muito, assim, 5 caracteres, né? Ajudam muito nessa questão da comunicação, não só para você melhorar a vida das outras pessoas, motivar a vida das outras pessoas, mas motivar você internamente. Sim, sim. Então, por isso que eu gosto de conversar com pessoas assim de gostos, de
trabalhos diferentes, de segmentos diferentes, justamente para conhecer um pouco sobre essas ferramentas. Porque, Sim. igual eu estava falando hoje também com essa psicóloga, também falei ontem com uma outra terapeuta, todo mundo está em uma própria construção, cada um tem uma casa ali que tem um telhado meio quebradinho, um piso ali que está meio trincado, e aí você tem que achar a melhor pessoa para melhorar ali aquele telhado, aquele encanamento. Então essas pessoas entram muito como os terapeutas. Então, Sim. tipo, tem várias formas, várias terapias diferentes que uma não vai anular a outra, mas E eu, existe aquela ali que vai ser direto no teu problema. e eu até faço os dois no sentido assim, quando essa casa é o terapeuta e que vai ajudar a melhorar essa outra casa, que é o cliente, tudo bem. Mas quando eu tenho um cliente que é uma casa, mas ela é tão fechada, que não permite nada. O ser humano, na mente dele, na forma dele ser, estar e agir, e estar na função, ele é tão fechado que ele não permite que alguém consiga ajudar a consertar essa janela, a consertar isso aqui, a trocar o piso, fazer assim. E essas pessoas, elas têm muita dificuldade na vida, exatamente. Por quê? Porque elas não se permitem. Então, dentro da minha terapia, a primeira coisa que eu preciso que a pessoa faça e que ela precisa se permitir mudanças. Porque não é simplesmente chegar não, então eu sou assim, então tá, você já me disse que eu sou assim e daí tá tudo certo. Peraí, mas dentro eu sou assim, você está na dor. Você tá com tal traço tal na dor e naquele lá tá o exagero, né? Ou seja, alegria demais faz mal, alegria de menos desconstrói, tristeza demais faz mal, tristeza de menos é bom, mas às vezes um pouco de tristeza, aonde que a gente aprende, Danilo, mais na vida? Não é quando a gente está naquelas sensações, um pouco de tristeza junto, ali que a gente aprende mais na vida. No É deserto, né? diante de uma prova difícil, é diante de uma prova difícil, por quê? Porque você não teve medo, não estudou, portanto agora vai estar passando na tristeza por não ter estudado. E vai se sentir com raiva depois que você recebe a nota. Veja só, 3 sentimentos por um não realizado. Não teve medo, não estudou, portanto, agora na hora da prova tá se sentindo triste porque não sabe as respostas e vai se sentir com raiva quando recebe a nota. Percebe? Mexeu com várias coisas, só um questionamento. Bacana. É aquela coisa assim, eu estou lendo um livro do Augusto Cury que ele fala muito bem, toda mente é um cofre e não há mentes impenetráveis, mas chaves certas. Chave certo, isso aí. É isso aí. E aí você tem que tentar buscar de um jeito do outro, né? De um jeito do outro. Mas eu só vim aqui por causa de fulana. Peraí. Você precisa ter vindo aqui por causa de você. Não, eu só vim por causa do outro. Então, não adianta ficar insistindo que veio por causa do outro, mas fazer entender motivos pelo qual você está aqui por você. Muito bacana. A gente vai partir para o encerramento aqui, mas é algo que eu quero trazer para você que está assistindo desde o começo essa live aqui, não pode ser hoje, amanhã, outro dia, que sentiu a transformação que realmente a Lourdes faz, né, na vida das pessoas, viu a diferença que ela faz assim, no estilo de vida de todas essas pessoas que ela falou, dessa transformação igual realmente que ela fez na vida delas, que se sinta assim, interessado em fazer o processo com ela, em fazer todo esse autoconhecimento, essa autoanálise, porque creio que não vai só melhorar a tua própria vida, mas vai melhorar a vida dos teus funcionários, da tua família, dos teus filhos, dos teus amigos, da tua esposa, para você conseguir ver, digamos, saber a ferramenta certa com a tua própria mente. Então, queria aqui que você, Lourdes, explicasse mais ou menos assim, quais são os próximos passos das pessoas que se sentirem interessadas em fazer o processo com você, o que elas devem fazer? Entrar em contato, mandar coisas, se preparar, ou
antes de tudo, se sentir abertos para essa transformação mesmo. Inclusive, eu tenho pessoas que vêm da sua cidade, no meu consultório aqui, né? E realmente um casal e outras pessoas jovens da sua cidade estão também. Alguns já passaram e tenho pessoas que estão fazendo. O meu número do WhatsApp mas pode ser pelo e-mail, mas vamos lá, o WhatsApp é 429 999-2018. Só tem 4 9s aí, tá? Ou pelo né? Lourdes Maria Miete. Miete é M-I-E-T-H. Lourdes Maria Miete, né? E aproveite para seguir o perfil dela, seguir o meu perfil. E eu, semanalmente, aqui vou estar entrevistando vários terapeutas, psicólogos, coaches, para mostrar a transformação que eles fazem na vida das pessoas. E creio que é uma das maneiras que eu encontrei para estar conhecendo bem a fundo o estilo de vida e principalmente para essas pessoas compartilharem o benefício e o crescimento que eles trazem realmente para o mundo. Porque, igual, como eu falo em todas as lives, passei por vários processos, não foi pro lado assim de depressão, de ansiedade, mas onde essas pessoas surgiram na minha vida, igual como você que, por exemplo, teve a possibilidade agora de fazer o processo com você, já fiz o processo de coaching, terapia, e conheci muito a fundo disso, também muito ao lado assim, do próprio marketing, que eu tenho a agência, onde trabalhei com vários terapeutas holísticos, constelação familiar. Então eu vi que essas terapias trazem benefícios assim, que a gente nem imagina. E também trabalhando um pouquinho com a tecnologia, com inteligência artificial, eu vi que cada vez mais vai ser mais necessário o trabalho de cada um desses profissionais. Porque... Pode falar. Só para falar com relação a isso, a gente sabe, estudos, em torno de 90% das doenças, quando já é doença, elas eram lá no início uma ansiedade. Elas eram lá no início uma alegria em demasiado, um medo em demasiado, uma raiva em demasiado, um nojo em demasiado, e que virou ansiedade, que foi indo, virou depressão, e que não foi cuidada, começa a entrar na patologia, sim. E quando a pessoa aí está doente, ela vai procurar ajuda, enquanto isso não. Isso é uma pena ainda. A pessoa compra a geladeira parcelado, compra um carro parcelado, o carro não tá bom, leva na oficina, mas ela não leva ela para uma oficina, né? Ela não investe nela. Isso. E principalmente algo que eu vi, muitos desses terapeutas, assim, uma das vantagens, não é das vantagens, mas dos benefícios que eu quero estar trazendo para todos esses terapeutas futuramente, é para eles se ajudarem. Porque muitos, acho que 60% a 70% dos terapeutas que eu converso, eles não se tratam. Então, sim, é muito importante também de ter essa ajuda, porque realmente vai crescer muito. Já houve estudos aqui na própria cidade, a última live, a última ou penúltima, foi com um psicólogo que trabalha com o colégio daqui. Ele falou que está fora do comum o aumento de crianças laudadas, digamos, com déficit de atenção e outros transtornos. Então, imagine daqui uns 5, 10 anos o que vai ser realmente. Porque, veja bem, a criança, o bebezinho está chorando, o que ele ganha? Um celular na frente. A criança não tem nem a visão nítida do celular e aquelas cores já atrapalham a visão dela. A tendência é as pessoas usarem mais óculos. Outra coisa, tudo que ela vê é muito rápido e ela ainda não está na velocidade daquela rapidez. Aí depois tudo tem que ser muito rápido na vida dela, se não é rápido não dá certo. Então veja, somos nós adultos estragando essas crianças para o futuro. Uhum. É muito bacana. Mas creio que é isso por hoje nas conversas que eu deixei. A Lourdes falar bastante, que eu gosto também de estar escutando ela e vi que ela realmente toca sozinha. A oral e a rígida dela toma conta, tem que né? Tem que deixar, não tem. Não tem como estar falando tanto, mas foi uma das lives assim, mais legais de estar gravando mesmo.
É a única... Deixa eu falar mais uma coisa. Você não faz ideia, Danilo, o quanto você pode estar atingindo pessoas mesmo não estando na área completa ali, sabe? Porque o teu trabalho de fazer com que as pessoas que trabalham dentro desse segmento podem conseguir atingir pessoas, elas só estão sendo atingidas porque você começou esse trabalho. Então, parabéns por isso. Obrigada por ter me colocado nessa fila, né? Porque você deve estar fazendo sempre uma fila. Obrigado por ter me colocado nessa fila. E com certeza, o mérito de salvar pessoas é muito seu. Pela sua força de colocar isso dessa forma. Não, e agradeço principalmente você por estar participando hoje aqui. Onde eu realmente eu não preparei a live de hoje porque eu deixei fluir mesmo, porque a gente também não se conhece muito a fundo. Creio que essa live deu muito bom, foi muito bom assim para a gente se conhecer melhor. Sim. E esse seja só o início desse trabalho e que realmente eu consiga ajustar bem de uma maneira assim que eu consiga também estar ajudando cada um de vocês hoje, futuramente, para estar alcançando mais vidas, porque isso aí é essencial mesmo. Então, agradeço para todo mundo que assistiu na live hoje. Não esqueça de seguir os nossos perfis. Essa live vai para o YouTube depois. E na semana que vem, a gente vai ter mais uma live. Então, a live de número 5. Então, agradeço novamente, Lourdes. Caso você queira gravar uma live também para o teu perfil depois comigo ou com outras pessoas, fique aberto. Você permite também eu colocar no meu perfil essa live? Totalmente, uhum. Posso baixar aqui, eu te envio ela. Não, mas naquele dia que eu conheci você, eu já pensei, porque eu estava fazendo a minha fila também já. E aí, não é eu que vou falar, eu vou deixar você falar. Tá bom, então. Tranquilo, então. Mas agradeço novamente. Então, tchau, tchau, Luiz. Até pessoalmente um dia. Isso.